Olá, meus amores, bem-vindo ao canal da Mara. Mais uma vez aqui com vocês, né? Quero deixar esse relato aqui nesse videozinho. Espero que não seja muito longo, mas quero contar para vocês sobre a minha experiência dentro da igreja evangélica, né? Como eu relatei no outro vídeo, quando eu nasci, eu acho que 90% da minha família eram evangélicos, inclusive minha mãe e meu pai, alguns irmãos, né? E assim, quando eu nasci, minha mãe frequentava, era uma membra assídua, né? Como se chama, ela frequentava bastante nesse tempo a igreja. E, e quando eu nasci, que eu era pequenininha, bebezinha, minha mãe me levou à igreja, porque dentro de algumas igrejas tem aquela. Não é que se batiza na igreja evangélica, geralmente não se batiza a criança quando é pequena, só quando a criança, né, já cresce um pouco, que já tem noção e não se batiza. Enfim, não se batiza quando criança. Tem uma apresentação durante o culto, apresenta a criança, pede as bênçãos, né? Que Deus abençoe a criança, que graças a Deus fui abençoada, né? Me sinto uma mulher abençoada. Então, assim, e fui crescendo, né? Fui crescendo. é, eu me lembro bem que dos meus 7, 8 anos, eu ia às vezes, não direto assim, à igreja com minha mãe e meu pai, mas assim, apareceu na minha rua um tempo, uma mulher veio morar na nossa rua e ela era evangélica, pastora de uma igreja, e ela fundou na casa dela um, um espaçozinho onde tinha uns cultos, as coisas, e ela convidava as crianças, né, os adolescentes para participarem, e eu criança também vendo as outras crianças aí também ia, e eu me lembro que tinha a escolinha dominical aos domingos. Era muito bom, gente, não vou mentir que era ruim, não, não era ruim, mas assim, nos domingos tinha aquela gincana, né? A gente cantava aquelas musiquinhas infantis, gospel, e tinha aquela gincana de os meninos é, faziam um papel de algum personagem, as meninas faziam esse personagem e tal, aquele negócio todo, e eu sempre me incomodava porque que eu não poderia fazer um papel, um personagem, junto com as meninas, eu não queria participar ali junto com os meninos, isso me incomodava. Isso me incomodava bastante. E então fui indo e fui participando. Às vezes ia, às vezes não ia. Até então, nesse período de 8, 9, 10, 11 anos, nada me incomodava, tava tudo bem, tava tudo ok. E eu vivendo a minha vida, né, como criança, afeminada, mas assim nunca tinha escutado nada relativo a isso, dentro da igreja. Escutava em casa algumas coisas do meu irmão, ai, te comporta, te ajeita, tenta para de falar fino, você é homem, você tem, sabe, essas coisinhas assim eu escutava dentro de casa, dentro da escolinha bíblica, ali no meio das crianças, eu nunca sofri nada desse tipo, até que chegou meus 11 anos, eu participando ali e tudo, da escolinha. Eu lembro bem que depois dos 10 a gente ia para outra salinha e ficava as crianças, as mais infantis, menorzinhas, ficava na sala e a gente passava já para outra, onde já tinha umas aulas, né, bíblicas, mais um pouco, enfim. Eu sei que durante essa passada para outra sala, foi que começaram a ter uns contextos e tal, e eu comecei a escutar, assim, a questão de Deus criou o homem para ser homem, a mulher para ser mulher. Aí sim que comecei assim a sentir, começou a mexer dentro de mim que certas coisas que eram faladas ali durante aquela pregação, aquela aulinha, era direcionada à minha pessoa. Porque eu me enxergava, comecei a notar que estava falando diretamente para mim, porque eu me enxergava no parâmetro menina ali, com as coisas femininas e não no masculino. E eu acho que isso me incomodava um pouco a dirigente lá e tudo. E eu saía dali tão pensativa, eu saía dali tão, vamos se dizer que chateada, porque aí veio outras aulinhas onde falava a condenação, que procurar salvação, que devemos viver assim para poder ser salvos, senão Deus não vai nos salvar.
E eu lembro que era citada novamente sobre essa questão, que Deus fez o homem, o Adão, a Eva e tal, tal, tal. Que tudo que foge disso é pecado. Tudo que foge do homem, a mulher, outras coisas não existe e tal, que isso é pecado, isso é abominado por Deus. E então eu fiquei ali nesse período dos 11 anos, 12, até os 13, mais ou menos, escutando aquilo ali mexia muito comigo, me deixava muito triste. Eu voltava para casa, assim, muito chateada, sabe? Mas como eu gostava de estar lá, eu gostava dos cânticos, eu gostava da brincadeira, da gincana, sabe? E a maioria, assim, 100% das minhas amizades infantis, das crianças da minha rua faziam parte também, iam também, porque essa pastora ela era muito comunicativa e ela era assim como se fosse a Xuxa, né? A Xuxa, a rainha dos baixinhos. Então, ela cativava a gente. Mas quando chegou nessa fase, né, das aulas bíblicas, do que é certo, do que é errado e tal, isso começou a me incomodar, né? Eu comecei a achar que aquilo estava sendo muito é, bem diretamente a minha pessoa, a minha existência. E comecei a entrar em conflitos, né? Teve momentos que eu me lembro bem que eu deitada, eu ficava pensando e pedindo a Deus para mim não ir pro inferno, porque eu gostava de ser o que eu era, eu queria ser uma menina, né? Assim, não é que eu quisesse ser uma menina, mas as minhas atitudes eram de meninas e eu não entendia o porquê, não sabia o porquê, mas eu gostava de brincar de boneca, eu gostava de brincar com as coisas das meninas e ficava me lembrando da minha infância, né? De 6, 7 anos, as coisinhas que eu brincava. E nesse meio tempo, gente, onde surgiram assim, as primeiras paixõezinhas, né? O amorzinho de pré-adolescência, e aquilo me afligia, me deixava com medo, me deixava assim assustada, pronto. Eu já sou feminada, gosto de alguma coisa, de algumas coisas de menina, eu já sou condenada. Se eu gostar desse menino, que era um garotinho, era um rapazinho um pouquinho mais velho que eu, vamos dizer, se eu tinha 12, 13 anos, eles tinham 14, 15, vamos dizer assim. E eu comecei a ter essa paixão por esse rapaz, né, por esse menino e tal. E eu já me condenava por isso. Se eu feminada já sou assim, já me incluo nesses que não vão se salvar. E se eu gostar de outro menino, Deus não vai me perdoar nunca. Então eu me maltratava, eu vivia assim, me sentindo maltratada, né, gente, com relação a isso. Até que então, né, eu me afastei, não participei mais. Essa pastora, ela sempre passava lá na minha casa e dizia: você não foi mais, não participou mais, o que que aconteceu e tal. E eu nunca queria dizer que eu estava me sentindo incomodada, porque até mesmo eu estava confusa, né, com tudo, mas resolvi não ir mais. Não senti mais aquela vontade de ir. E então, foi quando, depois dos meus 13 anos e tudo, que aí veio os 14 eu já estava conhecendo sobre a homossexualidade e tal, e aquele negócio todo. E descobri a questão da travesti, né, que eu me identifiquei, como eu conto no outro vídeo, que eu, através de uma amiga eu vim conhecer a travesti, me identifiquei e tal. Pronto, passou essa fase da igreja e tudo. É, e foi viver minha vida na homossexualidade. Depois passei a fazer minha transição quando eu me reconheci trans, né? E nesse meio tempo, gente, de transição, de tomar os meus hormônios, né? De ficar tomando os hormônios e tudo, é, foi aonde eu conheci um outro lado da espiritualidade, um outro local onde me abraçou, me acolheu, que justamente foi a Umbanda, né? Onde eu sou umbandista até hoje, mas isso eu quero contar em um outro vídeo para vocês. Então, assim, eu peço a vocês que quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, que se inscreva no canal, curta, dê um like, né? Comenta, compartilha. E é isso, gente. Quero dizer para vocês, é isso que não existe, eu quero passar isso assim, não existe essa criança, como muitas vezes as pessoas dizem que nós somos condenação, nós somos condenadas por Deus e tudo. E eu sempre fui assim desde criança, e que eu entenda dentro da Bíblia, de mesmo diz assim: vinde a mim todas as criancinhas,
porque delas são feitas o reino dos céus. Uma coisinha assim que tem na Bíblia, como se toda criança fosse abençoada por Deus. E eu me identifico como eu sou desde criança. Então não creio que eu sou condenada, nunca criei assim nessa fala que Deus condena, entendeu? Nem Jesus, eu vejo na passagem de Jesus, na história, no filme, na Bíblia, Jesus condenando qualquer tipo de orientação sexual. Não, Jesus veio e quebrantou aquela história do Velho Testamento e tal, aquele negócio todo, mostrando que a humildade, a simplicidade, o amor, a fraternidade é o que vale. Então Jesus para mim é é a inspiração de que o que foi construído pela sociedade, Jesus mostrou em outra situação como é que Deus quer, como é que Deus nos quer, né? Um amando ao outro, ao próximo e respeitando uns aos outros. E, e é isso. Então eu vou encerrar esse videozinho por aqui. Mas quero contar para vocês, mas sim, vou contar mais situações, porque eu coloquei o pé dentro da igreja em algumas situações dentro da minha vida que eu passei. Eu fui a convite a outras igrejas e vou falar o que eu achei quando eu fui a essa igreja e tal. É, e quero dizer assim para vocês, muito obrigada por vocês estar aqui comigo, né? Quem já é inscrito aí no canal, muito obrigada, gente. E vamos que vamos fazer esse canal crescer. E um beijo da Mara pra vocês.